Olá! O Se Liga na UFG começou e você confere agora as atrações do programa de hoje. Você vai conhecer o Observatório de Justiça Agrária, um projeto do curso de Direito da UFG que monitora a atuação do Poder Judiciário em conflitos agrários. Você sabe o que é reologia? Então se liga porque você vai descobrir o que é isso assistindo a uma reportagem sobre o LabMulti, um laboratório interdisciplinar da UFG. Bom, e além disso, você vai conferir um projeto da universidade que utiliza diversas tecnologias para trabalhar com gestão de informação na área de saúde. Qual a importância disso? Assista e confira. E calma aí que ainda não acabou. Hoje recebemos no estúdio o professor Marcos Marinho, que vai conversar com a gente sobre política, cidadania e mídia em tempos de crise. Não perca! O Brasil é um dos países com o maior número de casos de violência agrária do mundo. Neste ano, recebemos pela quarta vez seguida o lamentável título de nação com mais assassinatos de ativistas ambientais e agrários. Por isso, o curso de Direito da UFG criou um projeto que monitora a atuação da justiça nessa área. A divisão de terras é uma questão polêmica e recorrente no estado de Goiás e no Brasil. Nesta realidade, dentro da Faculdade de Direito da UFG, existe o Observatório de Justiça Agrária, um laboratório que tem o objetivo de monitorar a atuação do Poder Judiciário nos conflitos por terra no estado. Ele também faz um trabalho de monitoramento da legislação voltada à questão agrária, mais especificamente a legislação que trata da questão da terra indígena e quilombola. O objetivo do laboratório ele ser um espaço de reflexão sobre o processo de como o judiciário atua nos conflitos agrários e de que forma de que forma a legislação voltada à questão agrária impacta a vida das pessoas que vivem no campo ou que lutam pelo seu espaço de sobrevivência, como os índios, quilombolas e os camponeses. O projeto é vinculado ao curso de mestrado agrário. A ideia surgiu para atender demandas. Só para o telespectador ter uma ideia, no ano passado, mais de 36 pessoas foram assassinadas em conflitos agrários. E esse ano, só no primeiro semestre, foram 23 pessoas. Essa situação de conflito no campo, muitas vezes ela está impactada pela própria atuação judiciária. Ações de reintegração de posse, muitas vezes, tornam-se conflitos violentos. E a função do laboratório, do Observatório da Justiça Agrária, é através do trabalho do mestrado poder auxiliar, poder informar, poder fazer cursos de formação para lideranças que participam do movimento, para que cada vez mais elas tenham consciência dos seus direitos e o judiciário também, tentar monitorar o judiciário para a gente saber qual é a atuação do judiciário e de que forma essa atuação tem capacidade de produzir justiça ou de gerar conflitos. A gente vai para o intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Não saia daí. O Se Liga na UFG está de volta. Agora recebemos em nosso estúdio Marcos Marinho, que é professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Na entrevista de hoje, vamos conversar sobre política, cidadania e mídia em tempos de crise. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e espero contribuir com seus telespectadores. Com certeza vai e muito. Professor, existe de fato uma crise acontecendo no Brasil atualmente? Que crise é essa? Existem várias crises, né? Não apenas uma. O Brasil hoje ele passa por uma crise política muito séria e uma crise política que está totalmente imbricada com a crise econômica que também vive. Além disso, né, já é de tempo que há uma crise de identidade, a gente pode dizer assim, uma crise de credibilidade
entre o representante e os seus representados. Esse processo ele vem se avolumando já há um tempo e desembocou nesse momento, 2015, onde ninguém acredita na classe política, o governo está desestabilizado, a economia está fora do controle e a população não sabe sequer para onde correr. Tá complicado, né? Muito complicado. E colocando a mídia em todo esse contexto, por exemplo, há pesquisadores que acreditam que a expressão "apesar da crise" é o bordão mais utilizado em 2015, que basta uma busca no Google que a gente consegue verificar isso mesmo. Então, na sua opinião, de que maneira a mídia brasileira costuma atuar em tempos de crise? É complicado falar a mídia como se fosse uma coisa única, né? Porque a mídia, a gente pode observar nesse caso, enquanto veículos de comunicação, como várias empresas que têm seus interesses particulares e que vão mediar essa relação entre a sociedade e o que realmente está acontecendo aí no bastidor político e econômico. O que geralmente a gente percebe é que os veículos vão tentar dar o foco que lhe é mais conveniente. Aquele veículo que tem mais proximidade com o governo tentar atenuar alguma coisa e aquele veículo que é contrário à postura do governo tenta expor e pejorar, talvez, em alguns momentos também a situação. Ou seja, tem muita coisa em jogo, né? Muita coisa em jogo. É um jogo de poder, claro, né? A mídia brasileira, não só brasileira, mundial, mas aqui no Brasil a gente ainda tem boa parcela da população que só consegue enxergar o contexto social, vamos dizer assim, a realidade social, através da tela da televisão. Então o que passa ali se torna verdade absoluta. E aí, sabendo disso, tanto os donos dos veículos como o próprio governo entende que a relação que tem que ser construída, ela tem que ser bem pensada, porque o impacto é severo. Se é que a gente pode falar de responsabilidade, qual é o papel ideal da mídia em tempos de crise? Em qualquer tempo, né, o papel ideal da mídia seria transparência, seria pluralidade, mostrar vários ângulos do mesmo fato. O que não vai acontecer jamais, porque os ângulos vão, em alguns momentos, se contrapor aos interesses da própria imprensa. Então, o que a gente percebe e aí talvez a única solução para o cidadão, estar atento a vários canais, não se restringir a uma única verdade, vamos dizer assim, a uma única versão dos fatos, que é o que infelizmente acontece muito, né? Grande parte da sociedade tem acesso a poucos canais de comunicação. E é dali que ele vai extrair as referências que ele vai utilizar para significar o seu contexto social. Nesse momento onde o governo está desestabilizado e os veículos também não estão sabendo muito bem qual é o seu papel, como tirar vantagem do processo, o cidadão fica totalmente perdido. Porque ele não tem acesso aos fatos reais que acontecem nos bastidores do Congresso, nos bastidores do Executivo. E pelo que ele vê na televisão, alguns canais dão um enfoque, outros dão outro, e ele não tem, vamos dizer assim, a maturidade suficiente para tentar depurar esse conteúdo. Que até mesmo os estudantes de jornalismo, né, eu mesmo posso falar disso, quando a gente entra na faculdade, a gente fala do espelho da sociedade, né, do desafio do jornalista e de outros comunicadores em mostrar a realidade, mostrar a transparência em todo tipo de notícia, né, mas é bem difícil, é bem complicado. Então, na sua opinião, o cidadão ele deve buscar vários meios de comunicação, várias maneiras de se informar, seria isso? Exatamente. Eu acredito, assim como outros pesquisadores, que a única solução para essa falta de compreensão dos fatos é buscar mais versões daquele fato para você construir ali a sua análise. O que é mais problemático, Maera, é você ter uma única vertente, um único viés do assunto, porque aquele assunto vem contaminado. Essa isenção jornalística, a gente sabe que não existe, né? A gente trabalha com empresas midiáticas, empresas que têm interesses comerciais. Então, o que é mostrado para o cidadão é um recorte a partir de um olhar. E nenhum fato, ele é unidimensional, vamos dizer assim. Portanto, se o cidadão quiser mais conhecimento, quiser se sentir mais livre para interpretar o contexto, ele precisa buscar mais fontes referenciais. Isso aí. Bom, o Se Liga na UFG vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. O Se Liga na UFG está de volta. Neste bloco, continuamos com a nossa conversa de estúdio com o professor Marcos Marinho, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Bom, professor, voltando com o nosso bate-papo, como conciliar mídia, política
e cidadania em tempos de crise? Essa pergunta ela vale 1 milhão no mínimo, né? Porque mídia, cidadania e política são assuntos completamente imbricados dentro da sociedade. A própria política e cidadania, elas se confundem muito, até porque a raiz é basicamente a mesma, né? É o contexto da polis, da cidade. E o que é mais complicado, o homem, quando decidiu viver em sociedade, ele precisou desenvolver mecanismos de comunicação. Tempos se passaram, as estruturas midiáticas se ocuparam de fazer isso. Essa comunicação, a transmissão da informação dentro da polis. Então, tudo é permeado pela comunicação e tudo vai ajudar a sociedade a dar sentido ao que acontece dentro das cidades. Dessa forma, quando há um momento de crise, como o que a gente está vivendo agora, o que é mais importante? Que a população tenha acesso a conteúdos esclarecedores. O que pode ser pior nesse momento é que a mídia se omita de transmitir algum fato, alguma situação, o que também é corrente. A gente sabe que as indústrias midiáticas se valem do seu poder para jogar luz onde interessa e tirar a luz de onde não interessa. E nesse meio de campo fica o cidadão que não tem outra fonte de informação a não ser a própria mídia para tentar significar a sua própria vida. Então a gente percebe, ele está assustado, ele está sentindo na pele por conta da questão financeira, que é um fato. Ele está cada vez mais descrente do processo democrático, o que é um perigo, né? Tanto que já houveram aí situações de volta da ditadura, algumas manifestações extremamente radicais, que são muito preocupantes. E aí fica nesse jogo, radical de um lado, radical do outro, e quem poderia mediar esse diálogo está buscando entender como vai tirar vantagem do processo. Então o que a gente percebe é, o cidadão, ele só se apropria da própria cidadania quando ele tem conhecimento sobre aquilo. A política depende de que os cidadãos se envolvam nos problemas e nas situações da polis, da cidade. E a mídia é que dá a liga nisso tudo, porque é ela que faz transitar os conteúdos entre esses hemisférios. Como equilibrar isso é complicado, Mayara, porque poder e interesse e dinheiro demais envolvido. Ou seja, o cidadão ele tem que ter conhecimento para saber se posicionar. Claro, como você vai lutar por algo que você não sabe que você tem direito? Com certeza. A minha pesquisa hoje na pós-graduação é muito sobre isso. Como o cidadão pode questionar a estrutura do Estado se ele não foi educado para perceber que ele é subjugado, que ele é tolhido em vários pontos dos direitos básicos que ele deveria ter. Então, o que a gente sempre bate na tecla, sem um processo educativo correto, amplo, é impossível que o próprio cidadão se aproprie da sua cidadania. E aí o que a gente tem debatido muito com a professora Simone Tuso e vários outros autores que a gente trabalha no mestrado, é que vivemos numa subcidadania. Porque sequer a gente tem o pleno conhecimento do que é ser um cidadão de fato. Aquele cidadão que tem os seus direitos, mas que também cumpre com os seus deveres e trabalha para a sociedade toda ter acesso a eles. Com certeza, a gente vê desde 2013, nas manifestações populares, algumas pessoas solicitando ao governo alguns direitos sem saber a quem pedir, né, a quem lutar por aquele direito, né? E hoje há vários meios de comunicação onde a pessoa pode buscar uma informação, né, professor? Então, eu tô indo agora apresentar um artigo em Portugal que é justamente sobre isso. O artigo se chama Um Cidadão para Chamar de Meu, que trabalha essa lógica de inversão do processo. O cidadão não busca mais o seu representante político, ele busca a mídia. Ou seja, a mídia, os apresentadores de telejornal, se transformaram nos defensores do povo em relação a direitos básicos que o Estado já deveria prover. Mas, caso não esteja provendo a contento, quem deveria brigar por isso era o vereador. Era o parlamentar que foi eleito para fazer esse intermédio. Então, o que está acontecendo? A descrença total na classe política, a mídia, né, as estruturas midiáticas se aperceberam disso e estão construindo advogados do povo. Até que ponto isso é benéfico? Até que ponto isso só não reforça o poder que a própria mídia tem sobre a sociedade? Então, são questionamentos que a gente tem que começar a fazer, a gente tem que começar a abrir o olho para isso. Como confiar num processo democrático, num processo transparente, quando há tanto interesse por trás das estruturas comunicacionais que mediam tudo isso?
E na sua opinião é justamente por falta de conhecimento que muita gente culpa a mídia muitas vezes por ser pessimista em relação à crise, ou até mesmo culpa o governo e faz esse jogo por falta de conhecimento? Há falta de conhecimento, mas há sempre o jogo de empurra-empurra. O governo quer dizer que é muito bonzinho e a culpa é da mídia, e a mídia quer dizer que ela é isenta e a culpa é do governo. Então fica o jogo de empurra-empurra e o cidadão ali no meio sem saber exatamente a quem recorrer. Ok, professor, mais uma vez, muito obrigada por participar do programa de hoje. Eu agradeço o convite e espero que possamos debater mais e mais vezes sobre cidadania, política e mídia. Estamos à disposição. Bom, Se Liga na UFG vai para mais um intervalo. Antes disso, confira a dica do nosso quadro virtual. O projeto da Universidade Federal de Goiás é vencedor do Prêmio Simula Brasil 2015, um concurso nacional de desenvolvimento de tecnologia de modelagem e simulação. A professora Estela Bachega e o aluno Jackson Trindade, do curso de Engenharia de Produção da UFG em Catalão, desenvolveram um projeto de uma fábrica de tijolos ecológicos, com redução de impactos ambientais. A Universidade Federal de Goiás conta com um laboratório chamado LabMulti. Nesse local são realizadas pesquisas em diversas áreas como química, física, farmácia e tecnologia de alimentos. Que tal conhecer um pouco melhor este lugar? O Laboratório Multiusuário de Análise de Textura, Reologia e HPLC, o LabMulti, foi criado em 2011. Foram agrupados equipamentos de alto nível para atender professores, pesquisadores e empresas privadas. O local serve de espaço para pesquisas. Os principais clientes nossos seria realmente a pesquisa científica em nível de pós-graduação. Então, esses equipamentos justificam a publicação de artigos de alto impacto na comunidade científica, né? Então, vários desses equipamentos estão presentes nas publicações em nível mundial, se a gente encontrar no site da Periódico CAPES. Para a utilização desses equipamentos, é cobrada uma taxa de retribuição por uso. Atualmente, são 3 principais aparelhos que podem atuar em diversas áreas. Um dos equipamentos permite análise de textura. Então, o que é textura? Textura é toda a parte de propriedades mecânicas, ou seja, relacionada à dureza, à consistência, à viscosidade, à espalhabilidade, à maciez, né? Então, o que acontece? Todos os pesquisadores que precisarem analisar, quantificar, né, e correlacionar essas propriedades de textura poderiam estar utilizando os nossos equipamentos. Uma das poucas certezas do século XXI é a importância da gestão da informação. Por isso, um grupo da UFG desenvolveu mecanismos para gerir dados que podem beneficiar o trabalho dos profissionais da saúde e, principalmente, melhorar o atendimento aos pacientes. A ocorrência de emergências na área da saúde é imprevisível. Ao recorrer a algum hospital, o paciente muitas vezes corre contra o relógio. O tempo de início do atendimento pode ser fator determinante para a vida do paciente, bem como para a existência ou gravidade de sequelas. Pensando nessas questões, a UFG criou no final de 2011 a Comissão de Governança da Informação e Informática em Saúde, a CGIS. O intuito é gerenciar a informação em saúde para facilitar a coleta de dados dos pacientes durante um procedimento médico. Informação em saúde é tudo aquilo que é depositado. Então, no prontuário eletrônico do indivíduo, por exemplo, que é a fonte da gestão de toda essa informação. Se você tem essa gestão de forma digital, integrada, onde você, de qualquer lugar que você estiver, você possa dar a sua senha para um médico, ou esse médico ter acesso às suas informações, isso vai minimizar uma série de exames desnecessários que de repente você tenha feito recentemente, né? Isso é menos gasto, é acesso mais fácil à informação. O Se Liga na UFG de hoje está chegando ao fim.
Entre em contato com a gente por e-mail e dê a sua opinião sobre o nosso programa. Aproveite também para enviar sugestões, críticas e muito mais. Você pode acompanhar a gente também pela nossa página no Facebook ou assistir todos os episódios no canal da TV UFG pelo YouTube. Acesse e confira. Na semana que vem nós voltamos com mais novidades. Não perca! Até lá!